Olá, queridos. Estamos aqui para mais um momento de reflexão. E esses momentos têm sido muito preciosos para nós, né? Porque nós temos aprendido sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que errou, acertou, consertou, e isso é muito importante na nossa vida. Nós entendermos que a cada dia precisamos melhorar até o ponto de sermos chamados filhos de Deus e uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque esse tem que ser o nosso alvo a cada dia. Até o livro de Atos fala isso, né? No Novo Testamento, a Bíblia diz que achei Davi um homem segundo o meu coração. Então, Davi também é lembrado lá no Novo Testamento acerca do seu coração, acerca de como Deus o encontrou como alguém que verdadeiramente buscou em somente agradar ao nosso Deus. E nós estamos falando ainda um pouquinho sobre Davi. Davi chega agora no momento em que o seu reinado está cada vez mais frutificando, sendo engrandecido. E a Bíblia fala que ele se lembra de uma aliança que ele fez com seu amigo Jonatas. E a mensagem anterior, ela diz que Deus plante zibas, né? Zibas, amas, pessoas que cuidem de nós, pessoas que sejam fiéis a nós, como Deus fez com Mefibosete por amor a Jonatas, por amor a Saul, né? Porque apesar de tudo, o Senhor ainda teve amor pela casa de Saul. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre esse tema. Segundo Samuel capítulo 9, a Bíblia diz assim, no versículo 4, para você que de repente não acompanhou o vídeo anterior, Davi pergunta se existe alguém ainda da casa de Jonatas, da casa de Saul, que ainda está vivo. E aí chamaram um servo que tinha como nome Ziba, que significa plantação. Eu disse aqui no nosso último vídeo que foi Deus quem plantou Ziba na vida de Mefibosete, na vida de Jonatas. Foi Deus quem fez isso. Então é interessante porque nós vemos que Deus a cada dia Ele tem plantado em nossas vidas, plantado ao nosso lado, pessoas que vão nos ajudar a crescer, a melhorar, né? Quem sabe, pessoas já falaram para você que você não ia chegar a lugar algum, que você não seria ninguém na vida. E Davi também um dia pensaram isso dele, que ele era apenas um pastorzinho de ovelhas, mas agora ele estava na posição de rei, do rei de Israel. E o mais interessante é que ele não se esqueceu, mesmo numa posição tão alta, tão elevada, maior, né, para um reino, que é a posição de rei, ele não se esqueceu das suas alianças, das suas promessas e muito menos da sua simplicidade. Você vê que quando ele dança diante da chegada da arca, Davi mostra cada vez mais a sua simplicidade, o seu amor pelas coisas de Deus. Nunca perca a sua essência, nunca perca a sua simplicidade, nunca perca este coração que Deus tem colocado na sua vida. Se você ainda não tem, peça a Ele um coração humilde, um coração doador, um coração onde você se torna cada vez mais alguém comprometido com a palavra e um cooperador, um colaborador da obra de Deus. E aí Ziba diz que ainda existe sim um filho de Jonatas chamado Mefibosete. E o versículo 4 diz, e onde está? Davi pergunta, né? E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Olha, nesse momento, Ziba diz que o filho de Jonas, Mefibosete, está habitando numa terra onde há o esquecimento, onde há a dor, onde há necessidades, que Lodebar significa tudo isso. É uma terra de esquecimento. Pessoas esquecidas habitavam ali em Lodebar. Mas eu quero dizer para você que Lodebar não é o seu lugar. Lodebar não é o lugar onde Deus escolheu para plantar você. Você não vai passar o fim dos seus dias em Lodebar. Você não vai passar a sua vida em Lodebar. Eu quero profetizar para você no dia de hoje que Lodebar não é o seu lugar. E se você quiser acompanhar comigo, aí eu gosto sempre de trazer os significados, né? Os irmãos sabem disso, que eu gosto de trazer o significado das palavras, porque nós conseguimos entender um pouco melhor. Então o significado de Lodebar é isso, era essa cidade que ficava ali situada a leste do Jordão, na região de Gileade, e era sempre conhecida por uma cidade onde ficavam ali os esquecidos, né? Então, mas eu quero dizer para você que você não é esquecido. Você não está esquecido. O Senhor vai se lembrar de você. O Senhor levantará Davis que vão se lembrar de você. O Senhor vai levantar Zibas que serão fiéis a você. E o versículo 5 diz,
Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, né? Até na outra mensagem eu falei que Mefibosete era filho de Saul, porque eu tinha lido o texto todo. E naquele tempo, mesmo quando os reis tinham filhos e netos, eles eram muitas vezes chamados filho de, né, do primeiro rei ali de toda aquela geração. Então, o versículo 6 diz que Mefibosete veio, ele era filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Mefibosete chega numa posição de humildade na casa de Davi, no palácio de Davi, né? Ele se coloca numa posição de que está ali para receber. Sabe, irmãos, que diante do nosso rei, a nossa posição tem que ser sempre essa. Quando você entrar na presença de Deus, diga para ele, Senhor, eis-me aqui. Nós não podemos entrar na presença de Deus colocando ali as nossas pretensões, ou as nossas até aflições. A primeira coisa a dizermos diante do nosso rei é, eis-me aqui, eis aqui o teu servo. Ziba fez isso. E também Mefibosete faz a mesma coisa, reconhecendo a autoridade. O versículo 7 diz, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas. Olha a aliança aí novamente, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Você sabe que Mefibosete deveria estar com seu coração preocupadíssimo, porque o normal naquele tempo era quando um rei assumia ali o trono no lugar de outro rei, geralmente ele exterminava a antiga família real. Então, quando mandaram chamar Mefibosete, dizendo, olha, o rei Davi está te chamando, ele estava com medo, provavelmente aqui ele estava com medo, por isso que ele também se coloca dessa maneira, com medo de ser aniquilado, de morrer, de perder a vida, por ser filho de Jonatas, filho de Saul, né? Então, muitas vezes nós estamos prontos para situações em que pensamos, dessa eu não passo. Estou pronta para um exame que eu já sei que a notícia é ruim. Estou pronta para uma situação que eu já sei que serei demitido. Estou pronta para uma situação onde eu sei que minha família já vai ser dissolvida. Mas eu quero dizer para você, Lodebar não é o teu lugar. Alguém disse que você não ia ser ninguém? Deus mostrou que você vai muito além. Já te mostrou isso. E você vai além. Como Mefibosete, aleijado dos 2 pés desde os 5 anos de idade. Quantas vezes Mefibosete deve ter ouvido, né? Deve ter sofrido bullying, seu aleijado, seu deficiente, você é torto dos pés, mas Deus tinha separado um lugar na mesa do rei para Mefibosete. E o seu lugar está preparado por Deus na mesa do Eterno, na mesa do Altíssimo. E você vai ser chamado para comer pão na mesa do rei. Você vai ser chamado para ir a grandes lugares. Você vai se encontrar em lugares que você nunca imaginou. Mefibosete nunca imaginou estar sentado à mesa do rei, comendo pão com o rei. E detalhe aqui o que Davi promete a ele. Ele diz no versículo 7, não temas. Ele não iria exterminar Mefibosete de maneira alguma. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Jonatas e Davi tinha palavra. Cristão tem que ter palavra. Aquilo que nós prometemos, nós vamos até o fim. Aquilo que falamos, vamos cumprir até o fim. Então, além de comer à mesa do rei, o que Davi promete a Mefibosete é que ele iria restituir todas as terras de Saul, teu pai. Apesar dele ser filho de Jonatas, mas dentro daquele reinado, dentro daquela dinastia. Então, ele vem dizendo, eu vou devolver ainda por cima as tuas terras. Eu quero liberar uma palavra sobre você no dia de hoje. Além de você comer pão à mesa do rei, tudo o que é teu, ou tudo que se perdeu, voltará para as tuas mãos, de forma justa e honesta, porque o Senhor é contigo. Amém? O Senhor se lembra de você lá em Lodebar. Então, versículo 8 diz, se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão mortal, um cão morto tal como eu, um cão morto tal como eu. Olha como Mefibosete se via. Como você se vê? Às vezes, irmãos, nós mesmos nos diminuímos. Mefibosete, como deve ter crescido com aquela deficiência, ele tinha muitas marcas emocionais, ele levava consigo problemas de traumas,
dificuldades que ele deve ter passado por toda a sua vida, necessidades, privações. Você deve também ter marcas, como eu tenho, como todos nós temos. Por isso que ele diz para Davi: quem é teu servo para você ter olhado para mim, para um cão morto? Já ouviu essa expressão, chutar cão morto? O que significa chutar cão morto? É chutar alguém que você já sabe que não vai mais se levantar. Então, aqui, Mefibosete fala que Davi olha para ele e ele era um cão morto. Ele mesmo está se diminuindo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, não se diminua, você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus e Deus vai te colocar em lugares altos. Creia nesta palavra. E aí, versículo 9, a Bíblia diz: chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Ele disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Então Deus usa Davi para chamar a Ziba e ordenar a Ziba: olha, tudo que era de Saul, você pode devolver. Você pode entregar tudo que pertencia ao filho de Saul, de Jonatas, a Mefibosete. É assim que Deus está ordenando os céus. Eu creio que dos céus está vindo uma ordem para que tudo o que é seu venha para as tuas mãos. Eu profetizo aqui causas na justiça ganhas. Eu profetizo aqui saúde para a tua vida, cura para a tua alma. Eu profetizo casamentos sendo restaurados. Eu profetizo aquele filho que você sonha sendo plantado na sua barriga, porque o Senhor fará assim com o teu ventre, que você seja fértil por onde você andar, que você seja fértil em tudo aquilo que você fizer, que você seja bem-sucedido. O versículo 10 diz assim: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha só. Ziba ainda foi abençoado. Ele ficou como administrador das terras de Mefibosete. Ele tinha 15 filhos, ele também tinha servos, e agora ele ficou com todas aquelas terras. Por quê? Porque Davi falou para ele: olha, você administra tudo que é de Mefibosete, e ele vai sempre comer comigo aqui à mesa. Quem Deus honra, quem Deus chama, quem Deus faz aliança, não apenas aquela pessoa é abençoada, mas as pessoas que estão à sua volta. Se você se mantiver fiel a pessoas que são fiéis a Deus, Deus também te honrará. Chegará também o tempo da tua vitória. Amém? E aí o versículo 11 diz assim: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Ziba simplesmente acolheu as ordens do rei. Recebeu aquela grande vitória de se tornar o administrador de todas as terras, e não só o administrador. E Deus deu poder, através de Davi, a Ziba, para poder cultivar a terra, trabalhar a terra, colher os frutos da terra. Ele se tornou ali agora um agricultor, um fazendeiro, dono de terras também, porque ele era o administrador. Enquanto isso, Mefibosete continuava à mesa do rei como um dos filhos do rei. Versículo 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Interessante, né? Todas aquelas pessoas que habitavam ali na casa de Ziba, onde Mefibosete morava, e todos eles se tornaram servos de Mefibosete, porque reconheciam, mesmo que Saul já estivesse morto e Jonatas também, reconheciam ainda o filho de uma autoridade. Então, Deus ali se lembra de Ziba, Deus se lembra de Mefibosete e Deus se lembra de Mica, um filho pequeno que Mefibosete tinha. Né? Ele tinha um filhinho pequeno, esse filho foi ainda... Tudo aquilo que Mefibosete viveu aos 5 anos, eu vejo Deus restituindo na vida do seu filho. O seu filho ainda era pequeno e provavelmente estava ele também comendo à mesa do rei. A bênção do Senhor vai alcançar você, a sua casa e a sua família. A bênção do Senhor se estenderá aos seus amigos fiéis. A bênção do Senhor se estenderá ao seu trabalho, a tudo que você vier a fazer, aos seus sonhos. A bênção do Senhor se estenderá. E o último versículo que eu quero ler com você diz: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Continua se falando da deficiência, mas agora na última parte do versículo 13. O finalzinho diz que ele continuava coxo de ambos os pés, mas ele agora saiu de Lodebar, foi morar em Jerusalém, foi morar ali pertinho da Arca da Aliança, na presença do Senhor, no palácio do rei, comendo à mesa do rei.
E a Bíblia diz que ele foi morar em Jerusalém porque ele estava sempre comendo à mesa do rei. Jerusalém simboliza ali a presença do Senhor também, o local onde adoramos a Deus, onde Davi estabeleceu como local de adoração. Então, quando você se volta para o local de adoração, quando você se volta para o local onde Deus habita, Deus te honra e você permanece comendo a mesa do rei. Quem mora em Jerusalém precisa comer a mesa do rei todos os dias, porque somos filhos, não importa a nossa eficiência. Você e eu, ou melhor, você e eu, somos filhos de Deus. Amém? Eu quero orar por você neste momento, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar aqui, Senhor, os mefibosetes, Pai, que estão passando por algum tipo de dificuldade, de privação, que sofrem com deficiências, mas que o Senhor está chamando da terra de Lodebar e trazendo para Jerusalém, que possamos comer à mesa do rei, na casa do rei, que possamos ser assistidos pelo rei, que a tua presença possa assistir as nossas vidas e que nada venha faltar ao teu povo e que você receba aí o milagre que você necessita, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.